Então, a gente está aqui para entrevistar a Cibele, que ela é especialista em danças circulares, que é um conhecimento ancestral que a gente traz de vários povos. A Cibele, ela faz algumas viagens de autoconhecimento e durante essas viagens ela promove vivências de danças circulares. Mas eu convidei ela especialmente porque eu a conheci em Monte Crista, que é um lugar especial, um lugar onde se realizam muitos retiros de autoconhecimento. A gente viaja até lá, que é um lugar que fica no meio da Mata Atlântica, em Santa Catarina, para fazer retiros, vivências para autodesenvolvimento humano e tudo. E lá eu conheci a Cibele dando danças circulares, aulas de danças circulares. Então, Cibele, a minha primeira pergunta para você, né? Antes de contar a tua história e fala que as danças circulares também são ótimas para a saúde emocional, principalmente hoje, no meio dessa pandemia, né? Eu queria perguntar para você assim, afinal, o que é a dança circular, Cibele? Então, aí já entra uma história que, assim, eu conheci as danças circulares como danças circulares sagradas, ou melhor, danças sagradas, que era o nome inicial quando Werner Vosen, que foi a pessoa que introduziu essa forma, esse movimento, apresentou uma sequência de danças na comunidade de Findhorn, no norte da Escócia. E lá o nome era inicialmente Danças Sagradas. Ele mesmo colocava como Heilig Tanz, né? Não sei se a pronúncia é exatamente essa do alemão, que é dança sagrada, mas o termo sagrado no alemão é um pouco mais, vamos dizer, tem muito mais aspectos do que na tradução para o inglês, né? Então, vai perdendo, né? Como a gente pega as antigas línguas, né? Então vai perdendo um pouco o significado. Então, o sagrado foi sendo assim, sentido muito como religioso, e não era essa a intenção. Eu até, olhando um pouquinho, a professora Lúcia Helena Galvão, ela coloca que sagrado tem a função de dar sentido. Então, se a gente pensar nisso, né, uma criança que nasce é uma situação sagrada, né? Ou uma pessoa que morre é sagrado. Então, existem vários exemplos do sagrado, a vida é sagrada. E essas danças, elas têm uma intenção de celebrar muito, né? Através dos diversos povos, né? Todos os momentos, todos os ciclos da vida. Então, através dessas danças, a gente pode se conectar com mais facilidade aos ciclos, porque a nossa vida, a rotina da nossa vida acaba deixando a gente separado da natureza, dos ciclos e tudo, né? Então, as danças nos convidam a voltar a esse ciclo, né? Ao voltar ao nosso centro, né? E nas danças circulares sagradas, né? Existe sempre um centro. A gente faz uma roda de mãos dadas e no centro dessa roda está lá algo marcando, que pode ser uma vela, pode ser uma flor, alguma coisa que seja significativo para o grupo ou para quem está conduzindo aquele grupo. E aí esse centro, ele significa a unidade, né? Da onde todo mundo veio. E a roda é a expressão dessa unidade na sua diversidade, né? Cada um é único e cada um expressa o seu ser como é. Então, você falou do centro, que é a unidade que traz de volta a gente às nossas origens, de onde a gente veio. Daí já dá para imaginar que danças circulares sagradas não são uma coisa que surgiu agora. Provavelmente, quando você chegou lá em Findhorn, teve contato com elas. Findhorn é uma comunidade, né? Sustentável lá na Escócia, né? Uma das primeiras do mundo. Quando você chegou lá e teve contato com as danças circulares, você começou a notar que elas existiam de várias formas em diversos povos. Ela tem uma origem lá atrás, é uma prática ancestral, é isso? Sim, e na verdade não foi lá em Findhorn que eu conheci, né? Eu conheci aqui no Brasil,
Em 96, fiz o primeiro curso. E depois eu tive a oportunidade de ir nos 30 anos das danças, né? Que tem um festival todo ano lá em Findhorn, em julho. Então eu fui nos Tá. Lá 30 foi que anos. você conheceu, assim, as pessoas que mais conhecem as É, referências, né, em dança circular. isso. Entendi. Isso. Porque no início as pessoas aqui no Brasil, né, quando a dança chegou, os professores vinham da Europa dar cursos, né? E eram professores que estavam ligados, alguns a Findhorn, outros não tanto, mas assim, que tinham passado por lá de qualquer forma, né? E tinham aprendido com as pessoas que foram continuando esse trabalho do Bernard Vose, né? Principalmente a filha dele, né? A Gabriele, e também outras pessoas que trabalharam com ele, como a Friedel Klock, e depois Nani Klock, filha da Friedel, né? E diversos professores, né? Uhum. Então, qual é o tipo de música, por exemplo, que se usa durante uma dança circular? Eu imagino que, como tem dança circular daqui do Brasil, de lá de outro país, qual é o tipo de música e o que que ela traz o que que ela agrega durante o movimento da dança? Então, cada tradição tem as suas danças, né? Os povos já dançavam, né? E essas danças, a gente pode usar uma música grega, pode usar uma música escocesa, inglesa, pode usar as próprias brasileiras. Então, a gente tem muita dança aqui, né? Os povos Uhum. originários dançam e dançavam, né? As danças indígenas. Depois, quando os africanos vieram, trouxeram as danças deles também, né? E em cada país onde a dança desta forma foi chegando, as pessoas foram trazendo para aumentar esse repertório de danças, as danças do próprio país. Então, quando chegou no Brasil, primeiro chegaram as de fora, né? Mas a gente já tinha muita dança aqui, né? Tem muita dança. E aí algumas pessoas começaram a pesquisar danças indígenas do Brasil e, né, daqui e outras danças, algumas africanas, e colocaram essas danças no repertório das danças do mundo, né? Então isso foi também Uhum. levado para Findhorn através de alguns professores, e então essa troca foi acontecendo. E o que que acontece? Quando você dança uma tradição, você acaba sentindo aquela cultura, né? Aquela forma de ver, e isso ajuda a gente desenvolver o respeito por aquela tradição, por aquele povo, né? Então, essa é uma das características que a gente vê nas danças, né? A gente aprende a conhecer e a respeitar as diversas tradições, né? Mesmo que não seja aquela que a gente mais gosta ou que a gente já tenha um conhecimento. Então a gente é uma viagem também, né? Porque eu posso estar aqui no Brasil, mas fazendo uma dança circular sagrada grega ou uma dança de algum país da África, né? Tem duas coisas que eu quero te perguntar. Uma é sobre essas danças populares nossas, assim, por exemplo, ciranda cirandinha. É, e a outra é aquela dança sufi, que eu já vi, acho que na Turquia, dos dançarinos rodando. Tudo isso é dança circular sagrada, tudo isso entra dentro dessa definição que você deu para gente, já que tem a ver com a origem do povo, já que tem a ver com fazer bem emocionalmente, enfim. Para mim tem. Para mim tem Uhum. sentido, né? Porque ela traz um sentido. Então, por exemplo, quando a gente dança uma ciranda, que é também, como a gente diz, né? Nasceu na praia, né? Porque começou justamente observando as ondas do mar e tudo mais. Isso é uma coisa sagrada, porque nos leva ao contato com esse início, nos leva ao contato com a nossa criança interna, né? Porque quando a gente dança é como quando a gente era criança, né? A gente fazia a roda, dava a mão e brincava, né? Então a dança fica sendo assim, fica uma brincadeira, né? E não Uhum. é porque ela é sagrada que ela tem que ser séria ou não ter a criança, né? Justamente pelo contrário, né? A criança
a gente, à medida que vai crescendo, a gente vai deixando, às vezes, a nossa criança de lado, né? E a dança faz com que ela venha junto, né? Ela se apresente, porque ela gosta de dançar, né? Às vezes a gente é tolhido na infância, porque alguém fala, você não sabe dançar. E aí a pessoa bloqueia, né? Nunca mais dança. Mas a gente percebe que muitas pessoas que gostariam de ter feito balé ou alguma dança quando pequenas e não puderam, quando começam a aprender a dançar desta forma, recuperam isso, sabe? E aí começam a sentir a alegria, né, de poder dançar, né? Sem aquela coisa, aquele julgamento, né, que ficou lá atrás. Então você acaba diluindo isso e ressignificando o dançar, né? E aí a pessoa vem. E na dança sufi que você comentou, é sagrada também, né? Eles fazem isso de uma forma sagrada, né? É a forma deles se conectarem com o universo, né? As energias da terra e do céu, né? Fazerem essa conexão e meditarem também, né? É uma forma de meditação também, né? Aí vai muita coisa para eu falar agora da dança sufi em si, né? Mas ela também é considerada sagrada. Ela não está dentro desse repertório das nossas danças, né? Das danças desse formato, desse movimento que a gente chama de danças circulares sagradas ou danças circulares, ou danças dos povos, né? Mas ela para essas pessoas que praticam, né? Para os sufis, ela tem esse caráter sagrado. Também. Ela é também uma meditação em movimento. Também. Como as danças circulares, que você ia perguntar isso, né? Eu já vou incluir aqui, então. Quando a gente começa a dançar, né? A gente está dançando, rodando, né? Tem um centro e a gente está rodando, andando ao redor desse centro, né? Caminhando ou fazendo algum passo específico de uma tradição ou outra. E isso vai fazendo com que a gente vá se desligando dos nossos pensamentos, daquele lado mental que fica falando o tempo todo, né, na nossa cabeça. E quando a gente se libera disso, a gente aprende o passo, né, que sempre o passo é aprendido aos poucos e tal, e aí a música ajuda e a gente se solta. Então, quando a gente consegue, assim, se entregar para aquela dança, que os pensamentos cessam, né? Então a gente começa a rodar e a gente se sente presente. Então a gente entra num estado meditativo, porque acaba alinhando o corpo físico com o corpo emocional, com o corpo mental e com o corpo espiritual também, né? E aí tudo isso vai depender do grupo, de quanto tempo as pessoas já estão dançando ou não, mas é muito da condução também, né, daquele grupo e do quanto as pessoas se entregam. As pessoas não precisam necessariamente acertar o passo, mas quanto mais elas se entregarem sem essa preocupação, mais elas vão entrar nesse fluxo, né, deixando que a dança conduza e entre num processo meditativo mais rápido. Então, se eu fosse comparar com uma meditação na qual eu estou ali sentada e tal, o centro da dança circular é como se fosse o ponto onde eu me concentro para seguir minha meditação. Enquanto os pensamentos passam e ao invés de eu me identificar com eles, eu fico ali no presente. Seria isso, então? Exato. Você fica centrado ali, né? Porque uma coisa bem clara que a gente percebe, quando a gente pensa, a gente erra o passo na dança. Então, é uma forma da gente perceber que a gente não está na dança, né? Errou o passo, não está na dança. Mas o centro, ele ajuda isso. Então, por exemplo, eu fui lá para o passado ou para o futuro. Quando eu percebo isso, eu volto a me conectar com o centro e aí eu volto para a minha presença. E aí continua dando. Então, a gente pode fazer isso, né, diversas vezes, até experimentar para perceber essa dinâmica, né? E não tem problema nenhum também errar o passo, né, Cibele? Porque na meditação parada, às vezes está passando um pensamento e a gente se agarra a ele
e sai da meditação, mas aí a gente volta e continua, né? Então, errar o passo não tem problema, né? Não tem problema. É só um sinal, por exemplo, se você aprendeu o passo, não dá para considerar isso para quem está começando e não tem muita prática ainda, né? Porque aí a pessoa ainda está aprendendo. Então, nesse momento, o mental dela está precisando ficar ali, né? Até ela conseguir incorporar, né? Trazer para o corpo aquele movimento. Mas se ela errar, não há problema, né? Ela volta de novo, ela olha para os vizinhos, ela olha para quem está conduzindo e aí ela continua, né? E então o problema não é errar, o problema é a gente julgar o erro, né? Porque a gente está julgando o tempo todo, né? Então, aí na dança também tem isso, né? Às vezes a gente está num momento muito, julgando muito, então a gente fica julgando, ai que errado, ai que isso, ai que aquilo, né? Então, mas aí se a gente traz a nossa criança junto, a gente acaba se divertindo com aquele erro, né? Então a gente ri, né? Exato, né? E aí depois volta pro centro, né? Volta a olhar para o centro e volta para o nosso centro, né? Eu vou aproveitar até que você falou disso, né? E vou dar um testemunho da primeira vez que eu tive experiência com você lá em Monte Cristo com a dança circular, né? Eu entrei no círculo de pessoas, comecei a aprender os passos à medida que você explicava, mas eu fui errando os passos, porque eu fazia tempo que eu não me entregava assim a dançar, né? E fui errando. Então eu fui já me julgando, assim, ai, que vergonha de estar aqui, e as pessoas estão reparando que eu sou toda errada, vou atrapalhar o grupo. Mas aí, de repente, eu notei que a presença das pessoas ali também me ajudava, porque além de ter o centro para onde eu olhar quando eu me perdesse, eu tinha o ritmo das pessoas, como se elas fossem aos poucos me incluindo. E aí eu senti que a presença delas ia me ajudando, como a carruagem de abóboras, né? Ela começa a se ajeitar à medida que a carruagem começa a andar. Então, a presença das pessoas também ajuda você nessa meditação em movimento, que é a dança circular, né? Com certeza. E às vezes a gente está do lado de uma pessoa que ela sabe bem a dança. Então, a pessoa nem precisa falar nada, porque só ela se manter na dança, né, fazendo o passo como ela sabe, ela ajuda quem está do lado a aprender o passo e a entrar na dança, mesmo que a pessoa no início não acerte os passos, né? Mas ela ajuda essa consciência, né? A pessoa perceber que ela pode estar ali, que ela tem ajuda de uma pessoa do lado direito e do lado esquerdo, né? Porque ela está de mãos dadas, então as duas pessoas que estão ao lado dela estão dando esse apoio, né? Estão incluindo ela, né? E aí ela fica ali. Então, e aí todo o pacote curativo da dança circular fica completo quando você inclui ou é incluído, né? Sim, com certeza. Essa é uma característica bem importante dessa forma de dançar, né? Porque na roda todo mundo está incluído, né? A gente observa, às vezes, na roda, você começa a dançar e a roda não vai ficando tão roda, ela vai ficando meio quadrada, vai ficando meio oval. Quer dizer, a gente vai se ajustando até o ponto que a gente consegue virar um círculo, né? E no círculo todos estão incluídos, né? E aí esses aspectos da roda não tá bem perfeita, né? Porque o círculo é uma forma perfeita, né? Então a gente busca estar nessa forma perfeita. Mas o fato de, às vezes, a pessoa está mais para fora ou mais para dentro, às vezes está nesse processo que ela está buscando essa inclusão, né? E aí o grupo vai dando esse apoio, né? Até que ela possa se sentir, né? Dentro mesmo, né? Desse círculo, né? Então ela começa numa roda de dança, você começa de um jeito e termina de outro, né? Você pode entrar na roda cheia de preocupações, de situações, né, de passado ou de futuro, de incertezas, e no final daquele tempo, seja uma hora, seja um pouco mais, você percebe que tudo passou, né?
A Beta Viaja, a Roberta do Instagram Beta Viaja falou assim, principalmente em pandemia é interessante esses retiros onde se dança, porque a dança circular acaba sendo uma viagem introspectiva, né? Uhum. Até você tinha falado um pouco antes sobre essa coisa de viajar, e das viagens de autoconhecimento, né, que eu estou fazendo também. Eu nunca pensei em fazer viagens de autoconhecimento. Eu sempre tive vontade de ir para alguns lugares, mas nunca pensei que eu iria de fato, né? Então, isso aconteceu assim de uma forma que eu não pensava. Mas quando eu dançava, desde o início, era como se eu estivesse naqueles locais. Então, por exemplo, o primeiro curso de danças gregas que eu fiz foi no Rio de Janeiro, com uma professora da Suíça. E ela vinha para o Brasil diversas vezes, uma vez por ano, para dar cursos. E era como se eu estava bem no início da dança, era como que se eu sempre tivesse dançado aquelas danças, sabe? Elas meio que encaixaram assim em mim e era como se eu sempre dançasse. E então, assim, você vai para aqueles países mesmo estando aqui, né? Você vai para um lugar, para outro, porque aquilo reverbera de alguma forma na nossa alma, né? E na verdade, o que dança é a alma, né? Não é o corpo é só o apoio. Alguém, a jornada Ikigai, aqui que está nos assistindo, falou, precisa incluir o Ikigai nas viagens. O Ikigai é um termo que une, né, para explicar que você atingiu o seu Ikigai quando você está fazendo algo bom para você, algo bom para os outros, você está conseguindo viver, né, tirar o seu sustento daquilo que você está fazendo. E mais alguma coisa que eu não me lembro, jornada Ikigai, se você puder falar aí pra gente. Mas eu acredito que é exatamente o que a Cibele faz com os cursos dela de danças circulares, com os retiros de danças circulares, com as viagens que ela promove, que ela está fazendo a dança e naquele coletivo ali das pessoas dançando, ela está promovendo algo muito bom para aquelas pessoas, né? E eu acho que nada mais importante do que isso, do que trabalhar esse poder curativo de uma atividade durante esses tempos diferentes que a gente está passando hoje, né? Então eu vou aproveitar para perguntar para a Cibele agora sobre 2 cursos livres, né? São cursos livres que a Cibele vai promover agora em Monte Crista, no Espaço de Vivências Monte Crista, de danças circulares. Antes dela falar disso, eu vou chamar a atenção aqui para dizer que é para todo mundo. Não precisa saber dançar de jeito nenhum, não precisa saber dançar nada, não precisa ter formação nenhuma e também não importa o gênero nem a idade da pessoa para participar, né? Então, Cibele, conta pra gente quando vai ser e qual o conteúdo desses cursos livres que você vai promover como retiro em Monte Crista. Então, esses retiros que eu comecei a fazer a partir de janeiro, eles estão baseados em danças ligadas aos 4 elementos, né? É um trabalho que eu já fazia e ligar, né, as danças aos 4 elementos, né? Não só eu, tem várias pessoas que fazem. E aí, eu tive na época que eu morava em Curitiba, eu dava uma formação baseada nos 4 elementos, né? Eu ia trabalhando as danças nesse sentido. Os 4 elementos que a Cibele quer dizer, né? Fala aí os 4 elementos, Cibele, para quem zerado aqui. Isso. Terra, água, fogo e ar, que são os elementos que nos compõem, né? O nosso corpo é o nosso físico, tá ligado ao elemento terra, né? O elemento água está ligado às nossas emoções, aos nossos líquidos. O elemento fogo está ligado ao calor, ao coração, né? Ao plexo solar e ao espírito também, né?
e o elemento ar, as ideias, né, a respiração, né, e o elemento éter, que, vamos dizer, agrega esses todos, né, equilibra todos eles, né, então a gente vai fazendo um balanço entre esses elementos, né, porque tem dias que a gente está mais terra, né, a gente está mais aqui, mais material, e tem dia que a gente está todo lunar, né, todo avoado, né, por exemplo, né, e aí eu vou trabalhando as danças de forma a equilibrar nas pessoas, né, no grupo, né, isso. Então, por exemplo, eu faço uma programação básica, né, e para o próximo encontro, que será em abril, do dia 16 a 21, a gente vai estar trabalhando mais o elemento terra. Mas, assim, como é um curso livre, vem pessoas diversas, né, de diversas idades, de diversos conhecimentos e tudo, e experiências, e as pessoas chegam de uma forma. Então, eu não posso simplesmente pegar aquele roteiro que eu fiz, aquele repertório, e seguir aquilo direitinho, né? Às vezes até dá, mas, em geral, eu tenho que modificar durante o encontro para poder trazer as pessoas para aquilo que elas precisam naquele momento, né? Então você vai trabalhando as pessoas, você vai trabalhando elas durante o encontro, durante o retiro. Isso. Se naquele dia você sente que precisa mais trabalhar uma dança circular ligada ao elemento fogo, por exemplo, daí você ajusta. Isso, exatamente. Então, o fato de ter como base, por exemplo, o elemento terra nesse período agora de abril, não significa que serão só danças para terra, né? Senão a gente fica muito rígido também, né? Se for muita terra. Então, vai sempre acontecendo essa brincadeira entre os elementos. Tem um elemento base, e aí eu vou colocando os outros de forma que as pessoas vão percebendo essas mudanças. No encontro também eu faço as respirações dos elementos, né? Que são respirações que a gente pode fazer no dia a dia para cada um dos elementos. Então, se eu estou num dia muito avoado, eu posso fazer uma respiração terra para eu ficar mais presente, né? E assim sucessivamente. E então a gente vai fazendo dinâmicas onde a gente percebe tem mais consciência corporal através dos movimentos, né? Não são só danças, né? A gente vai fazendo algumas dinâmicas onde a gente percebe o corpo um pouco mais, a respiração, né? Que é importante, e algumas dinâmicas onde a gente percebe também a nossa lateralidade, né? Nas danças tem muito isso, né? Às vezes as pessoas têm mais facilidade com o lado direito ou com o lado esquerdo. E aí, se a gente fala, é o pé direito, a pessoa põe o pé esquerdo. Ou se a gente fala o esquerdo, ela põe o direito. Então, tem essa coisa. Então, eu vou fazendo exercícios para treinar isso, né? Porque isso é só um treinamento, né? A gente treina esse nosso lado direito, nosso lado esquerdo. E aí, a dança ajuda isso, né? Eu vou fazendo ou através de alguma dança ou através de exercícios, movimentos ou próprias danças, onde a pessoa vai percebendo a sua lateralidade e vai melhorando, vai percebendo isso, como ela consegue se adaptar melhor a essa questão, né? E aí ela vai fluindo melhor nas danças, né? À medida então que a também é bom para a saúde mental, pelo que eu estou vendo, né? Bom para a saúde mental. Sim, porque você vai fortalecendo a memória também, né? Você tem que lembrar, gravar né? Porque você não vai ficar escrevendo a dança naquele momento, né? Você tem que tudo estar gravando, né, na tua mente. E mais que na mente, no corpo, né? Porque hoje em dia a gente está num momento muito mental, é tudo pela telinha, né? Né? É tudo aqui na imaginação, na coisa. E na hora que a gente vai materializar, às vezes fica difícil, né? Então, a dança, ela vai vindo até ela chegar no corpo. Quando ela está no corpo, a gente não precisa mais pensar, porque é só colocar a música que a gente já conecta com os movimentos e sai dançando, né? Então, esse é o exercício. E a gente vai repetindo, né? É o exercício de repetição também. A gente repete para ir
introduzindo, né, e interiorizando a dança, né? E, então, isso vai acontecendo. Enquanto isso acontece, para cada pessoa, vai acontecendo uma dança interna, né? Nela, ela vai abrindo espaços, vai recordando coisas, vai trazendo memórias, né? E, ao mesmo tempo, ela vai limpando isso, né? O que precisa ser limpado, posto para fora e tal, e reorganizando. Então, ela vai fazer todos esses trabalhos, né? Sem perceber, Uhum. né? Porque ela vai estar só dançando, e aí isso vai acontecendo naturalmente. Então, eu posso ver, por exemplo, eu recentemente tive um estresse muito intenso devido a estar trabalhando muito na pandemia com computador, escrevendo toda hora no mental. Então, se eu me coloco num retiro de dança circular, ficar escrevendo é a coisa que eu menos vou fazer, né? Na verdade, eu vou gravar a lição no meu corpo. Uhum. Isso, E aí exato. aquilo vai provocar essas mudanças que você está aí falando, né? Uhum. Muito Isso. bacana isso, né? É muito curativo isso. Com certeza. E Tem no, muitos no... depoimentos. Tem Hum, muitos depoimentos das pessoas que fazem, né? E depois observam como foi curativo, porque às vezes a gente está buscando uma resposta e a resposta não vem, né? E aí a gente dança e de repente a resposta aparece, né? É como se a gente entra no ritmo da nossa alma, né? E aí a resposta vem, fica claro, né? Fica claro e a gente uhum. daí é só seguir, né? Aí é só seguir. É verdade. Várias vezes assim que eu tive, estava num momento de meditação ou estava fazendo uma caminhada contemplativa, a solução para alguma coisa que eu precisava veio naturalmente, né? E isso provavelmente deve acontecer bastante com quem começa a se envolver na dança circular. Sim, com certeza. E às vezes a gente até usa isso, né? Usa a dança para poder fazer, para conseguir chegar nesse ponto, né? Perceber coisas que a gente precisa perceber. Então, a ideia é a gente fazer as danças em grupo, né? E dando as mãos e coisa e tal, né? Nesse momento a gente não está conseguindo fazer isso, mas a gente ainda consegue dançar, né? Muitas vezes online mesmo, né? Cada um na sua casa, ou em pequenos grupos, que é o que eu estou fazendo, né? De vez em quando, fazendo esses círculos, onde a gente não dá as mãos, mas eu uso fitas, né? Então a gente dá as Uhum. mãos através das fitas, que é uma forma da gente sentir que está conectado ao grupo, né? E Ah, aí sim, andar é. junto, né? Andar junto, Uhum. porque para quem acostumou a dançar de mãos dadas, é bem desafiador não dar as mãos, né? Principalmente para Né, quem está durante a começando. pandemia, né? Para quem chegou aí agora, a Cibele está falando como que ela está agindo agora durante a pandemia, porque na dança circular a gente dá as mãos, né? Então, desculpa te Isso. interromper, pode continuar, Cibele. E aí o que, que acontece, né? Eu estou usando as fitas, mas assim, mesmo antes das fitas, existem muitas danças onde a gente não dá as mãos, né? Mas isso é Uhum, sempre mais desafiador, principalmente para quem está começando na dança. Então, as fitas, nesse momento da pandemia, elas dão esse auxílio para a pessoa se sentir ali dentro, né? No grupo, né? Porque daí isso vai dando um monitoramento, vamos dizer assim, da pessoa naquele círculo, né? E também ajuda, eu achei interessante, porque ajuda a pessoa a estar mais presente, porque às vezes a gente solta as mãos para poder fazer um giro, por exemplo. E na hora da fita, tem que soltar um lado da mão, da fita, né? Então você fica segurando uma fita e solta a mão, né? uhum. E aí você faz o giro e quando você volta, você tem que dar a mão de novo. Não tem mão, é a fita. Aí você tem que pegar a fita de novo. Então isso faz a gente estar presente com aquelas pessoas que estão do lado, né? E cuidar desse círculo, né? Porque ao mesmo tempo, cada pessoa ajuda aquele círculo que está formado, né? Cada pessoa é Uhum. importante naquele círculo, ela faz a diferença.
Então, quanto mais ela cuida para que aquele círculo funcione bem, mais ela vai sentir a harmonia daquele círculo, né? Então, é uma coisa que precisa estar presente, né? E isso a gente aprende para usar na vida, né? Porque nós, na vida, estamos em círculo o tempo todo, né? A gente faz parte de um todo. E aí, quando a gente não está bem, o todo também não está. O todo balança. Muito interessante essa comparação, né? Como tudo está ligado, né? Pessoal, o que a Cibele está falando aqui é muito interessante. Eu não dou conta de acompanhar todos os comentários e perguntas, né? Mas o pessoal da jornada Ikigai disse aqui assim: Ikigai é a união das perguntas, o que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que você é pago, né? De onde você tira o seu sustento. É a integração da paixão, missão, vocação e profissão, que eu acho que cabe aí no que a Cibele faz com as danças circulares, né? O Marcos Acabe disse assim que adorou a frase de com as danças circulares se dança com a alma, é a alma que dança. E a Cristina Klaas, ela disse que a dança é uma linguagem universal, ou seja, em qualquer lugar que você estiver no mundo, você pode entrar numa dança circular, não importa se você sabe os passos daquela dança, mas você entra e você vai se entender com quem está participando ali daquele grupo. E isso é lindo, né, Cibele? Isso, com certeza. É muito interessante porque você não precisa saber falar a língua, né? Você pode ir para algum lugar onde a língua é completamente diferente, mas você vai seguindo os passos, né? E vai aprendendo e você dança com pessoas de diversos países, né? E se sente preenchida, se sente conectada, né? Você se sente inteiro, né? Porque a ideia é a gente se sentir inteiro, né? A gente está sempre meio dividido, né? Ou está lá no passado ou no futuro, preocupado e tal. Então, isso tudo causa divisão na gente, né? E aí, na dança, a gente vai aprendendo a estar inteiro, né? E aí, com o treinamento, a gente vai aprendendo a se manter inteiro, né? Porque a gente está sempre entrando e saindo dessa dinâmica, né? Aproveitando que você está falando isso, no conteúdo do teu curso livre de danças circulares em Monte Cristo, que vai acontecer um em abril e outro em junho ou julho, né? Depois eu coloco lá no Instagram. Você tem danças de vários povos, né? Eu li lá no conteúdo. Sim, eu coloco danças de vários povos, porque é importante perceber essa diversidade, né? Quanto mais a gente percebe essa diversidade, mais a gente vai incluindo isso no nosso repertório interno, vamos dizer assim, né? Então, é uma forma da gente conhecer um pouquinho daquela cultura, mesmo que a gente não possa ir para aquele lugar, né? A gente vai estar conhecendo através daquela dança, né? E vai estar conhecendo como é que as pessoas pensavam ou sentiam naquela época, né? Porque é como se você até voltasse lá e depois você vem para cá, né? Então, né? E também tem uma coisa assim, de você dançar com todo mundo. Então, por exemplo, às vezes numa dança, vou dar um exemplo de uma dança grega, onde dançam tanto os anciões, né, quanto as crianças. Então, começa com a pessoa de mais idade, né, que às vezes é quem é o cuidador daquela dança, vamos dizer assim, né, e vai entrando na fila as pessoas de acordo com a idade e termina lá com os pequenininhos. E os pequenininhos, às vezes, são aqueles de 2, 3 anos que não sabem fazer os passos, eles só vão, né? E todos dançam, né? Entende? Então, a gente vai percebendo essas nuances que os diversos povos foram trazendo para a gente, né? E, então, eu sempre coloco, né, uma boa variedade de danças de diversos povos. Agora, também coloco danças contemporâneas, porque tem muitas danças contemporâneas que
nos auxiliam também nesse nosso processo curativo, né? Por exemplo, se a gente pega algumas danças com músicas brasileiras, que é a nossa língua, do português, né? No português, então a gente já conhece aquela né, a língua, e às vezes a poesia daquela dança, né? Através da escrita, ela nos traz elementos, né, que nos auxiliam, né? Então, é importante também colocar umas danças contemporâneas com significados que nos deem ânimo, coragem, esperança, né, nesse momento, né? Então, eu gosto de usar, além de usar as danças dos florais de Bach, que também são muito interessantes nesse processo curativo, né? Onde Danças circulares com florais. Olha aí, pessoal. Fala aí, Sibeli. Então, a gente teve uma senhora, o nome dela é Anastasia Geng, ela conectou as danças da região de onde ela nasceu, né? Ela nasceu na Letônia, mas ela pegou músicas tradicionais da Letônia, da Lituânia e da Estônia e conectou com os 38 florais de Bach. A maioria são danças dessas regiões. E aí ela testou com o grupo dela de estudos de dança dos florais e depois ela teve o aval da Matthew Sheffer, né, que é uma terapeuta floral bem conhecida, e aí ela fez os 38, e isso depois foi espalhado pelo mundo também, e é muito interessante que a gente faz a dança, é como se a gente estivesse tomando o floral, né? Então, às vezes eu preciso, né, nesse momento de incerteza que a gente ainda está, né, o floral Aspen, né, ele é o floral dos medos desconhecidos, da incerteza no futuro. Então, a gente dança o floral Aspen para poder ter esse alento, né? Ou então a gente dança o floral Gorse para trazer esperança, né, nesse momento. Então, é muito interessante, porque acaba que a gente trabalha esse conteúdo desta forma, né? E como se tomasse o floral, a gente sai diferente, né? A gente entra de um jeito e sai do outro. Que maravilha, é como se fossem gotas dançantes. Isso, gotas dançantes, exato. Eu queria que você me falasse mais uma coisa. Bom, a live ela tem, a gente tem 1 hora, então pode ser que em algum momento a gente seja derrubado, mas vamos indo, se a gente for derrubado, não tem problema nenhum, porque tem bastante informação e todo mundo entende, né? Mas sim, você também dá uma vivência com danças circulares chamada Rosas de Madalena. Aí eu queria que você explicasse pra gente o que é Rosas de Madalena. Então, Rosas para Madalena foi vamos dizer, um programa que eu fiz em função dessas viagens de autoconhecimento, né? Que eu acabei indo fazer o caminho de Madalena, né? Na França, onde na região de São Baume tem uma montanha onde tem uma gruta onde Maria Madalena morou nos últimos 30 anos, né, da vida dela. E Maria Madalena é um arquétipo do feminino muito interessante e que veio surgindo já de alguns anos para cá, e muitas pessoas começaram a fazer peregrinações nesses locais onde ela passou e tal. E então eu fui para esse local por 3 vezes, né? Em 2015, 2016 e 2017. A convite de uma amiga que fazia essas viagens, e ela me convidou para conduzir as danças durante a viagem. E aí esse contato com Maria Madalena, que eu já tinha um pouquinho através das danças da paz universal e tudo, foi ficando mais forte para mim, né? Então, foi me trazendo uma série de conteúdos e memórias e lembranças, e eu fui criando, então, um repertório de danças onde eu busco fazer essa conexão com a energia de Maria Madalena. Eu cheguei até a criar algumas danças, né, coreografar umas danças que
com essa conexão e que as pessoas têm apreciado bastante, gostado, né? E então esse trabalho é isso, né? São uma série de danças onde a gente busca fazer essa conexão